Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Participação especial, Paola Kirsti e Pedro Borghetti. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um Sarau Elétrico. Está começando então a edição de pijama. Muito bem, Diego, vamos dar um close no Diego agora. O Diego botou, salva de palmas para o Diego. O Diego realmente botou o seu pijama. Olha ali, é um pijama legal. Eu até acho que dá para ir no Zafari, na boa. Porque eu imaginei que fosse uma coisa muito mais espalhafatosa. Quando tu falou que... Eu não vou te dizer que eu nunca fiz isso. Mas eu confesso que também não é o meu hábito. Não, Deixa mas eu tá bem. Apresentando esse pijama, porque esse é um dos meus preferidos. Vocês podem ver que ele é um pijama cortado, porque na verdade ele é um pijama comprido, né? Um conjuntinho. Tá. Bermuda também, que é uma calça que foi também cortada. Tá. Não, mas tem que ir mais para trás para a gente poder ver. Vai lá na altura do sofazinho branco. Olha aí, ó. Agora sim. Tá ótimo. Mas não tem o bolsinho aquele para botar o Continental. Mas tem aqui, ó. Olha ali, professor. Tem um bolsinho. É um pijama de marca, né? Preston Field. É uma marca que eu desconheço, no caso. Mas humilhou. Falando em marca, é o seguinte, eu tô aqui, eu não ia falar para vocês para não humilhar vocês, mas é que eu tô sendo patrocinado, entendeu? Então, eu saquei que tá rolando uma publi. Só eu aqui, ó. Tá, e tu tá sem pijama, professor, qual é? Eu já expliquei para vocês. Eu tô de cueca e camiseta, entendeu? Eu não tenho pijama. Então eu tô de camiseta aqui embaixo. Essa é uma das de dormir, não necessariamente. Não, tu te arrumou muito. Com qualquer camiseta limpa eu durmo, entendeu? Bota ela depois. Eu sou das pessoas. A humanidade se divide em duas metades: as que tomam banho de manhã e as que tomam banho de noite. Eu tomo banho de noite. Então eu tomo banho, boto uma camiseta e durmo com ela. É assim que acontece. Não tem. Eu sou uma pessoa muito simples. E tu também, tu passa a camiseta ou não passa, Kátia? Passar. Mas não, ferro de passar é uma coisa medieval, isso não existe mais. Na minha casa nós não uso isso. Muito não, bom. Como passar? Eu desenvolvi uma técnica, é a maneira como tu pendura a roupa, que faz com que ela saia pronta para ser usada. Então, foram anos de pesquisa, muito estudo, não é assim? Mas eu sou realmente... Agora eu vou mostrar o meu pijama, que aí quando começou aqui, disseram, não, tu não tá de pijama. Eu tô de camisola, vou mostrar aqui, ó. Tá? Essa é a minha camisolinha, não sei se tá dando para ver. E eu tô com um modelo mais verão, assim, e a meia, ela combina, assim, ela tem um diálogo. Que uma mulher na minha idade não sente frio, então não dá, entendeu? Eu tentei até botar uma coisa mais, mas não dá. Eu tenho calor, menos não fico suando nem nada disso, mas quando baixa a temperatura eu boto um casaquinho, mas eu durmo assim. Enfim. Esse é um dos motivos pelo que eu dizia, quer dizer, não é um motivo de eu ser mulher, né? Mas é um dos motivos que eu dizia pelo fato de que esse pijama é cortado, porque eu gosto muito dele, mas eu não conseguia, eu até tenho um que nos próximos blocos eu vou mostrar um pijama comprido, mas não, mesmo no inverno eu prefiro dormir de manga curta e bermuda, né? E eu ainda tenho uma outra coisa, assim, mais um detalhe, assim, da minha maneira de dormir, assim, tem que ser roupa velha, tem que ser bem velha, porque aí a malha vai ficando mais macia, assim, ela já se acomoda, a gente já se conhece, entendeu? Tem uma intimidade. Esse pijama aqui tem mais de uma década, por isso que ele se tornou bom, né? Assim, ele foi... É isso, não é? As coisas não acontecem assim, não, são anos de lembra uma coisa que é incompreensível para as novas gerações, aquele samba acho que é do Toquinho do Vinícius, Tarde em Itapuã. Uhum. Lembra como é que começa?
Um velho calção de banho, um dia para variar. Calção de banho, entendeu? Aquilo ali, Tem que ser velho. Como é que tu vai para o mar? Um velho calção de banho. Hoje em dia nem dá para imaginar isso, que os caras botam coisa de marca para ir para o mar, né? Não dá, assim não dá. Mas, enfim, o nosso tema, então, era meio na onda da preguiça, do ócio, que é um momento meio esquisito que a gente está vivendo. E o que tu pensou, professor? Aliás, queria saudar ali o novo cabelito e tal, rolou uma máquina. Eu estava muito irritado já, que estava muito comprido o cabelo já. Uhum. E aí eu perguntei para minha querida companheira Júlia para ver se ela cortava com tesoura, que eu corto com tesoura, o cabelo do meu filho, por exemplo, eu corto de vez em quando. Uhum. E aí ela não se animou a pegar a tesoura. Daí eu digo, então vamos passar uma máquina de uma vez. Aí vamos já. É isso aí. Isso aí. Tá bacana. Eu cortei o meu também, tive que cortar, que vai ficando... não, é isso aí. Não dá. Agora tem uma vantagem, o cara economiza em pente, né? Aí, essa é uma verdadeira economia. Essa é a grande economia. Vou dar real para vocês. Economiza pente, economiza bastante shampoo. Uma coisa que eu ainda chamo de creme rinse. Eu também sou do tempo do creme rinse. Depois disso, para que fazer reforma da Previdência, né? Assim, já economizou tudo, né? Já tá. O PIB já levantou. Tá uma loucura. Então vamos começar, vamos lá. A gente queria já saudar aqui a Paola Kirst e o Pedro Borghetti, que vão fazer a canja, a caráter também, no final do nosso sarau. Esse troço da preguiça aí, na verdade, não é bem preguiça. O que eu me lembrei, a primeira coisa que eu me lembrei foi do Bartleby, o escriturário, do livro do Herman Melville, aquele cara do Moby Dick, o livro se chama Bartleby, o escriturário, uma história de Wall Street. Esse é um personagem famoso por ser como se diz, não é um procrastinador, é um renunciador, é um cara que... Caçado, um loser. Um loser, um cara que desiste da vida, assim, desiste de tudo, né? E o livro apresenta, quem conta a história é um sujeito que é o dono do escritório. Ele começa dizendo assim, o narrador: já sou um homem de uma certa idade. A natureza da minha ocupação nos últimos 30 anos permitiu que eu tivesse um contato mais próximo com um grupo de homens que pode parecer interessante, de certa forma singular, e sobre quem ninguém escreveu. São os escriturários ou copistas, os caras que trabalhavam no escritório. Daí ele contrata um cara que tem este nome aqui de Bartleby, e era um cara que trabalhava loucamente, sendo um cara muito eficaz, trabalhava assim, sem se queixar de nada, até que um dia ele chama o Bartleby, o narrador, né, que é o dono do escritório, chama o Bartleby, pede para ele um negócio, tem que copiar tal coisa, e o Bartleby diz, eu prefiro não fazer. Aí o cara fica assustado, mas ele não sabe nem como reagir, assim, se ele manda o cara longe, se briga ou não, né? E o livro todo é isso, ele vai indo, e sempre recusando tudo. E a história termina de maneira patética, e enfim, foi a primeira lembrança que eu tive por causa da coisa do tédio, dessa maneira lesa de funcionar. Muito por algo que copiar, ele parecia devorar meus documentos, e não havia pausa para a digestão. Ele trabalhava dia e noite copiando a luz do sol e a luz de vela. Sua dedicação deveria deixar-me bastante satisfeito, uma vez que ele era assaz laborioso, mas ele escrevia em silêncio, de maneira mecânica e apática. Aí segue um pouco a história e chega um momento em que o chefe vai solicitar um trabalho do Bartleby. Era nessa exata posição que eu me encontrava quando chamei-o, dizendo rapidamente o que queria que ele fizesse, mas precisamente checar um pequeno documento comigo. Imagine minha surpresa, ou melhor, minha consternação, quando, sem se mover de sua privacidade, Bartleby respondeu num tom de voz singularmente suave e firme: prefiro não fazer. Sentei-me no mais absoluto silêncio durante alguns instantes, tentando recompor meu abalado raciocínio. De imediato ocorreu-me que eu tinha sido enganado por meus ouvidos, ou que Bartleby não tinha compreendido o que eu quisera fazer. Fiz novamente o pedido no tom mais claro que consegui, mas a resposta anterior veio com a mesma clareza: prefiro não fazer. Dale. Vai lá, Diego. Tá, eu vou num, assim, digamos assim, um primo da preguiça,
quer dizer, talvez seja o causador, né, mas que é o tédio, o sentimento de tédio e tudo mais, né, que lá, principalmente nos românticos e ao longo do século XIX, muitos usaram com o termo em inglês, né, o spleen, né, e um deles foi um poeta que eu adoro, que é o Baudelaire, que lá na metade do século XIX, na França, escreve um livro chamado As Flores do Mal, e uma das partes, a primeira parte desse livro, que contém a grande maioria dos poemas, se chama justamente Spleen e Ideal. Né? Então, o spleen é essa espécie de tédio da vida, esse marasmo extremo, né? que aí provocaria as outras reações. Né? Não é um poema propriamente muito fácil, esse aqui é um dos poemas que se chamam, tem mais de um poema intitulado Spleen, mas a minha brincadeira aqui é só ter a oportunidade de, para todo, eu ia dizer para todo o Brasil, mas é para todo o planeta, né? Ter essa grande alegria de poder ler Baudelaire de pijama, em público, né? Ler de pijama eu já fiz, né? Mas ler de pijama em público é a primeira vez. Então acho que vai ter mais um choque. Se a poética do Baudelaire é cheia de choques e tudo mais, né? Vai ter um choque maior ainda com esse vocabulário e tudo mais, com essa coisa que acontece aqui dentro da cabeça dele, e essa figura meio ridícula que sou eu aqui lendo com o meu pijama favorito. Então, o poema é Spleen, é o poema número 78 das Flores do Mal. Quando o céu plúmbeo e baixo pesa como tampa sobre o espírito exposto aos tédios e aos açoites, e, ungindo toda a curva do horizonte, estampa um dia mais escuro e triste do que as noites. Então, assim, o cara já está entediado, né? Vou parar aqui só para dar uma explicada. O cara já está entediado, né? O espírito já está cheio de tédio e açoites, né? E aí, para completar, o céu baixa, né? O céu escuro, de modo que o dia fique mais escuro e triste do que as noites. Então, já era uma merda, ficou um pouco pior. Quando a terra se torna um calabouço horrendo, onde a esperança, qual morcego espavorido, sua asa tímida nos muros vai batendo e a cabeça roçando o teto apodrecido. Vocês viram que vai de mal a pior. Quando a chuva, a escorrer as tranças fugidias, imita as grades de uma lúgubre cadeia, e a muda multidão das aranhas sombrias estende em nosso cérebro uma espessa teia, os sinos dobram de repente furibundos e lançam contra o céu um uivo horripilante, como os espíritos sem pátria e vagabundos que se põem a gemer com voz recalcitrante. Sem música ou tambor, desfila lentamente em minha alma uma esguia e fúnebre carreta. Chora a esperança e a angústia, atroz e prepotente, enterra no meu crânio uma bandeira preta. Então é um lance meio macabro, meio sombrio, né? Mas basicamente o resumo é o tédio, ou a preguiça, alguma coisa assim, faz com que essa mistura de sensações e de bad vibes atropelem o indivíduo, atropelem por dentro o indivíduo. Né? Que eu acho que é mais ou menos um pouco que a gente acaba sentindo aí nessa paralisação total da vida. Deixa eu falar para vocês, eu estava conversando com o Mauro, da Ladeira Livros, ele voltou a abrir, né? A Ladeira é a minha livraria, entendeu? É super perto da minha casa e ele sempre me quebra, assim, os maiores galhos, porque se ele não tem ali na hora, porque é uma livraria que tem novos e tem muita coisa, é um sebo, né? Então, se ele não tem, ele logo consegue, e eles estão atendendo já. Então, assim, atendendo na livraria mesmo, que é na General Câmara 385, só atende quem estiver de máscara, é feito na entrada, na grade, não é possível entrar na livraria, é das 9 às 16, e o ideal é entrar em contato antes por e-mail ou por telefone. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
porque eles fazem entrega gratuita para vários bairros, tipo o centro, Cidade Baixa, Bonfim, Petrópolis, Passo da Areia, Floresta, São Geraldo, Moinhos, Auxiliadora. E o resto é por motoboy. Então, se alguém se interessar por algum desses livros que a gente está lendo hoje, ou qualquer outro, pô, é legal entrar ali na Ladeira Livros, dar uma força para quem está, para os pequenos que estão, e que são desse ramo, porque as pessoas pedem na Amazon. Eu, inclusive, peço muita coisa na Amazon. Mas é importante a gente ter agora esse cuidado com a nossa vizinhança, com o nosso entorno, enfim, o que a gente puder ajudar. Bueno, eu pensei em várias coisas para ler, e eu vou começar lendo um negócio que aparentemente não tem nada a ver, mas vai acabar fazendo sentido. É o Haruki Murakami, aquele japonês. Ele escreveu uma espécie de diário, não é ficção, sobre o hábito que ele tem de correr. Ele corre assim há 40 anos, já correu maratona, meio maratona, e tem toda uma lógica, assim, o cara que faz um percurso correndo durante um tempo longo, são, sei lá, 50, 60 quilômetros, é uma loucura, assim, não consigo nem imaginar isso. O cara fica correndo horas. Ele tem que ter uma disciplina, uma postura mental, uma espécie de mantra. Ele tem que fazer algumas coisas para poder dar conta desse tempo. E isso é uma coisa assim, que é praticamente uma yoga, assim, né? Uma meditação. O nome do livro é Do que eu falo quando falo de corrida, um relato pessoal. Já no prefácio ele diz assim: este é um livro sobre correr, não um tratado sobre como ser uma pessoa saudável. Não estou aqui tentando dar conselhos do tipo, certo, pessoal, vamos correr todos os dias para ficarmos saudáveis. Em vez disso, este é um livro no qual juntei meus pensamentos sobre o que correr significou para mim como pessoa. Apenas um livro em que pondero sobre várias coisas e penso em voz alta. Aí ele fala o seguinte: certa vez eu estava num quarto de hotel em Paris, lendo um jornal, quando topei com uma matéria especial sobre maratona. Havia entrevistas com inúmeros maratonistas famosos e foi-lhes perguntado que mantra especial passava por suas cabeças para mantê-los animados durante uma corrida. Que pergunta interessante, pensei. Fiquei impressionado com todas as coisas diferentes que aqueles corredores pensam quando correm os 42.195 quilômetros. Isso só vem provar quão extenuante é, de fato, uma maratona. Se você não fica repetindo um mantra de algum tipo para si mesmo, nunca vai sobreviver. Um corredor contou a respeito de um mantra que seu irmão mais velho, também corredor, lhe ensinara e sobre o qual ele refletia desde que começara a correr. Ei-lo aqui, o mantra: a dor é inevitável. Sofrer é opcional. Digamos que você esteja correndo e comece a pensar, cara, que dor, não aguento mais. Sentir dor é uma realidade inescapável, mas continuar ou não suportando é algo que cabe ao corredor. Achei incrível isso, porque é um pouco o que a gente está vivendo, né? Sentir a dor do isolamento, de não ter, de ter a vida completamente transformada, é inevitável, quer dizer, só quem realmente está negando ou está fora da casinha. Agora, controlar isso e se manter em pé, esse é um projeto, digamos, pessoal, é uma postura individual e foi o meu momento motivacional da noite, tá? Vai lá, professor. Muito bom. Não, eu associei mais essa história do... Como é que é? De dormir, não sei o quê.
Não, não é dormir, era... É preguiça, tédio, tédio e outras lezeiras. E outras lezeiras. Eu relacionei também logo com o negócio daquele estado de consciência intermediário entre o sono e a vigília, sabe? Eu me lembrei de duas coisas, né? Uma, eu vou mencionar depois, é uma memória do Poe, o escritor Edgar Allan Poe. Cadê o Diego? O Diego foi trocar. Ele foi botar o outro pijama. Ele tá com uma produção, rapaz. Mas agora o público só tá vendo a ti. Pô, tu tá destacado ali, ó. Vendo. Ele sacaneou, ele se tirou de cena. Claro! Não, e eu me lembrei logo de um conto do Machado de Assis, então, que eu vou reportar aqui, não vou ler porque é um conto comprido, é maravilhoso, é um conto excepcional, famoso, que se chama Uns Braços. A história é a seguinte: tinha um gurizão de 15 anos de idade, chamado Inácio, morando meio de favor na casa de um sujeito, que era ali chegou o homem com a pijama nova. O professor não, tirou toda a surpresa, Diego. Não, mas ele não botou ele ainda ali. Bota aí, Diego. Aê! Pouco eu apareço. Pô, vocês querem que eu apareça agora, assim? Tá. Vou ter o meu momento para explicar depois. Tá bem. Então, estava contando a história do conto Uns Braços. É um guri de 15 anos de idade, um guri bonitão, rapagão, assim, tal, que mora na casa de um sujeito que se chama, não importa como ele se chama, e esse cara é casado com uma mulher de 27 anos. O marido é um pouco mais velho e tal. E é uma mulher de 27 anos chamada Severina. E esse Inácio, de 15 anos de idade, é um guri de 15 anos de idade. O que é um guri de 15 anos de idade? É uma força da natureza, né? Ele é um cara que não tem muita coisa na cabeça, mas, enfim, ele está ali, assim, bebendo o mundo. O pai dele o mandou morar com esse cara, ele mora na cidade do Rio de Janeiro mesmo, mas um pouco mais para dentro, mandou morar com esse cara para ele conhecer a cidade, para aprender um ofício letrado. Tal. Esse cara é, como é que diz, solicitador. É um cara que trabalha na burocracia, né, da cidade. Então o Inácio estava trabalhando, e a cena inicial é o Inácio meio pateta, assim, na mesa e tal, numa hora de jantar, e o cara dá uma... Rapaz, te liga aí, que preguiça é essa e tal, né? E aí o narrador diz, não era preguiça, que ele estava admirando os braços da dona Severina. Os braços, porque mulher naquela época, ela estamos falando de 1870, 80, a mulher andava sempre com os braços cobertos. E essa mulher andava em casa, assim, meio tranquila, né? Andava com os braços de fora e tal. E ele pirou nos braços da mulher e tem uma atração erótica pela mulher, né? Mas a partir dos braços. Bom, essa história segue. Ele próprio fica constrangido com isso, ele fica meio bravo, porque o cara está enchendo o saco dele, o dono da casa, e ele não quer muito, enfim, trabalhar, nem sabe se ele quer ficar ali, ele queria conhecer a cidade, enfim. E a mulher mesmo, ela percebe que o guri está olhando para ela. A mulher é uma mulher pronta já, que tem 27 anos, portanto é uma mulher madura, né? É uma velha naquele tempo, né? Praticamente uma idosa. Não, é uma mulher madura, Ela está aqui na posição da mulher de 30 anos, aquela do Balzac, mais ou menos. Né? Bom, e a mulher percebe que ele está... Ele se ligou. Ele se ligou. Então ela fica meio... Não, mas olha ali, o Diego apareceu. Tu apareceu, Diego? Pô, tá aqui. E aí, olha o que é, o cara todo enfarpelado, novo ali, rapaz. Enfim, e aí eles ficam nessa coisa, assim, ele imaginando ela, e ela pensando nele, mas não pode, é um guri e tal, né? Bom, e a história vai indo de tal maneira que a gente fica querendo que dê certo, que role alguma coisa deles. Esse guri tinha um quarto nos fundos da casa, e da janela do quarto dele ele enxergava um mar. Aí tem uma cena que eu leio aqui. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo, estava só no quarto à janela, virado para o mar, quando que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. É uma bonita imagem, né? Quer dizer, a atração erótica que ele tinha pela Severina era parecida com a atração que o mar exercia sobre ele. Divertia-se em olhar para as gaivotas que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima d'água, ou avoaçavam somente. O dia estava lindíssimo. Kátia Suma, olha essa frase. Frase de botar no arquivo. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Aqueles dias assim, esplendorosos de domingo. E ele não tinha cama no quarto dele, só tinha uma rede. Então ele estava na rede lendo um negócio, aí eu leio agora.
Inácio passava-os todos ali no quarto ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo. Ele estava lendo, eram 2 horas da tarde. Estava cansado, dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou num dos folhetos e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina. Mas a verdade é que os tinham. Ele olhava ele lia a historinha da mulher e aparecia a Severina na frente dele. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto que estava lendo e pôs os olhos na parede, de onde 5 minutos depois viu sair a dama dos seus cuidados. O cara alucinou, né? Veio saindo a mulher da parede. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas e aquele negócio que o cara está meio dormindo, né? Viu-a desprender-se de todo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram os mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali uma porta, que estava justamente na sala da frente ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Então eu estava ali no quarto imaginando a Dona Severina, e a Severina lá na sala vendo o marido ir embora. Bom, e aí a Severina, ela resolve dar uma incerta lá no quarto do guri. Porque ele estava olhando para ela e tal, né? Ele foi até lá e chegou na rede e ele estava dormindo. Olhava e dizia, mas será que ele está dormindo mesmo? Será que não está? Aí olhou e disse, é uma criança. Disse, não é bem criança, ele já tinha um buçozinho e tal, né? Agora, leio de novo. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Se ela não conseguia ver os sonhos dele, né? Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz, se ela visse os sonhos dele. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada, que era exatamente como ela estava. Depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços, e Inácio, o namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, ainda que o entendesse. Então estão os dois sonhando um com o outro, e ele dormindo, e ela acordada. Aí vem a frase matadora. Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto como fugiu até a porta fechada e medrosa. Então ela foi lá e deu uma bicotinha no Inácio. E o Inácio estava imaginando que estava sendo beijado por ela. A minha leitura aqui é ruim porque é apressada, mas o conto vai te dando esse clima todo. Bom, e aí o narrador ainda diz assim, né? Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada que ali estava sem consciência nem imputação. E, meio mãe, meio amiga, inclinara-se e beijara-o. Bom, e a mulher foge espavorida dali, e ele acorda, e sim, meio atarantado, sabe? Bom, e o que acontece nos dias seguintes, adivinha? Ela que até ali andava sempre com os braços de fora, deixando aquela maravilha à vista do pobre do Inácio, passa a usar vestido fechado. E um dia depois, ou 2 dias depois, o cara, o solicitador, o marido da Severina, diz, meu guri, não vai dar para tu ficar aqui e tal. Ele não soube de nada, né? Mas manda ele de volta para o pai. E aí o conto termina assim. E através dos anos, por meio de outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou, o Inácio, não achou nunca uma sensação igual a daquele domingo na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Fim do conto. Se chama Uns Braços, do Machado de Assis. Muito legal. Essa edição bacaníssima da Companhia das Letras, organizada pelo John Gladson. Muito bem. Muito legal. Vai lá, Diego, com esse teu novo visual aí, vamos ver. Primeiro eu quero uma justificativa dessa pijama nova. Então, a justificativa vai ser o próprio poema que eu vou ler, vocês vão entender por quê, mas eu vou apresentar de novo esse poema, que não sei se dá para ver muito bem por questões de iluminação, né? O tom verde desse pijama aqui esse é um pijama comprido, com bolso. Um bolsinho. A calça sempre. Bem, né?
Um detalhe que não dá para aparecer, eu vou fazer questão de não mostrar para vocês. Ele parece marrom para mim. Pois é, não, mas ele é um verdão. É um verdão, acredito. É marrom. Não, mas é o... Olha aqui, ó. Ah, tá. É um verde oliva, né? Isso, por aí. E esse é um pouco mais velho que o anterior. Então, de fato, o que eu não vou mostrar para vocês é que ele tem buracos por toda parte. Mas é o que dá todo o charme e que, evidentemente, faz todo o conforto, né? Aquilo que a gente já tinha discutido sobre a questão da importância do tecido do pijama e dos anos de uso para que o tecido seja amaciado. Mas aí eu estava justamente tentando procurar algum poema especificamente, porque eu sempre tento trazer poemas para a roda, algum poema em que aparecesse algum pijama. Não é o tema mais recorrente, não é a figura que mais aparece nos poemas, mas aí eu fui encontrar na fase bem velhinha já do Ferreira Goulart, esse último livro dele aqui de 2013, em alguma parte alguma, né, um poema que tem duas coisas que eu gosto, uma que é a menção ao pijama e outra que é uma sensação, não sei se vocês já tiveram de estar dormindo. Aqui depois eu sei que tem ele contou a história desse poema e que tem a ver exatamente com isso. Não sei se já tiveram isso de acordar, de repente está fazendo uma viagem, acorda no meio da noite e meio que não sabe assim onde é que tu tá, onde é que é o pé da cama, onde é que é a cabeça e tudo mais. E aí ele conta que uma vez ele estava em São Paulo e aí ele acordou no hotel e totalmente assim, né, onde é que eu tô e tudo mais. E aí vai acontecer o que acontece rapidamente aqui no poema. Então o título do poema é Abduzido. Tá? E ele vai dizer o seguinte, então: busco, tateando no escuro, o interruptor da lâmpada de cabeceira e, ao acendê-la, deparo-me comigo em frente a mim como se fosse um outro. Estarei noutro? Atenção. E de pijama, o mesmo pijama verde grama com que durmo em minha cama. E apago a luz na treva cismo que esse eu mesmo outro habita agora abduzido um abismo, bem rente à cama do quarto de um hotel da capital paulista. E aí, então, foi uma das poucas menções que eu achei, mas eu fiquei profundamente honrado, que é um poeta que eu gosto muito e que tem aqui um poema não só com um pijama, mas com um pijama muito parecido com o meu. Eu não posso igualar o Ferreira Goulart no talento, pelo menos no pijama eu já tenho alguma proximidade, mas esse aqui é o Ferreira Goulart. Bom, ok, então minha vez, né? Bom, quando eu pensei, a gente definiu o tema a partir do pedido dos telespectadores da semana passada, que o pessoal gostou da brincadeira do pijama enfim, e aí o tema veio logo, né, em decorrência do modelito, do dress code. Eu me lembrei logo de Macunaíma, né, do Ai Que Preguiça, mas aí eu não quis ler. E aí tem um livro que eu li agora há pouquíssimo tempo, que é de uma guria que tem 39 anos, é o segundo romance dela, ela é americana, filha de mãe croata e pai iraniano, eu não tenho a menor ideia de como se pronuncia o nome dela, é Otessa Moshfegh. É como se escreve. Eu não faço a mínima ideia, porque eu só consigo pronunciar os poloneses, né? Então, o dela a gente não sabe se pesa mais o acento croata ou iraniano, então fica difícil. Peço desculpas, mas dessa vez eu não vou poder ajudar. Também. O nome do livro é Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Eu acho assim que é perfeito para... Eu juro que eu gostaria de fazer o que a personagem fez, eu gostaria de fazer agora o que a personagem fez durante um ano.
Ela ficou 1 ano praticamente dormindo, tipo, tomando remédios e dormindo, acordava, comia, tomava remédio, dormia, acordava e dava umas deliradas e dadadá. E, fala sério, dormi agora, acordado daqui 2 anos, acabou esse negócio. Eu achei uma ideia boa, não vou botar em prática porque não dá, porque enfim, e nem quero estimular ninguém a fazer isso. Bom, mas agora é bem, o outro foi motivacional, esse aqui é antimotivacional. Mas desmotivacional, assim. Hã? Esse é desmotivacional. Desmotivacional, é. Esse aqui é... Mas, na real, é um jeito, entendeu? E é muito bem escrito, acho muito boa, o argumento eu acho interessante. Eu já li críticas de pessoas da idade dela que acham, é muito millennial, assim, muito... entendeu? Assim, sem perspectiva nenhuma. Então, eu selecionei um trecho. Como amiga, deixa eu ver se é isso. Ela tem uma amiga que foi desde o momento, amiga desde o tempo de colégio, faculdade, e ela é meio desajustada, a amiga também, elas se uniram e mantiveram essa amizade meio errática, mas ao longo dos anos. Então, essa amiga é a única pessoa que sabe que ela está fazendo esse ano, o nome do livro é esse, um ano de relaxamento, como é? Meu ano de descanso e relaxamento. A amiga é a única pessoa que sabe e que de vez em quando aparece no apartamento dela. Como amiga, eu vou falar Reva, que é como está escrito aqui, talvez seja Riva, ou sei lá, eu vou falar Reva, tá? Como amiga, Reva era de fato melodramática, afetuosa e carente, mas também muito reservada e vez ou outra bastante mandona. Ela não conseguia ou simplesmente não poderia entender por que eu queria dormir o tempo todo e estava sempre me esfregando na cara do alto do seu pedestal moral, que era para eu, aspas, encarar os fatos, aspas, se referindo ao meu mau hábito da vez. No verão em que comecei a dormir, Reva me repreendeu por jogar fora meu corpo perfeito, aspas. Fumar mata. Você deveria sair mais. Você está comendo proteína o suficiente, etc, etc. Não sou criança, Reva. Só estou preocupada com você, porque eu me importo, porque eu te amo, dizia. Aí eu dou um salto e vou para o próximo momento. Queria que você cuidasse melhor de si mesma, me disse Reva numa de suas visitas, eu naquele estado de semi-acordada. Não posso fazer isso por você, você sabe disso. Por que você gosta tanto de Whoopi Goldberg? Ela não é nem engraçada. Você precisa assistir filmes que vão te colocar para cima, tipo Austin Powers, ou aquele com a Julia Roberts e o Hugh Grant. E aí ela vai dando as sugestões bobas, todas elas. Era assim que ela expressava sua preocupação com o meu bem-estar. Ela também não gostava que eu estivesse usando drogas. Você realmente não devia misturar álcool com todos esses remédios, disse Reva, terminando o vinho. Deixei que ela bebesse tudo sozinha. Na faculdade, Reva se referia à sua peregrinação pelos bares como ir à terapia. Matava um whisky sour numa golada e tomava um Advil, que eu não sei o que é, mas é um comprimido, entre um drink e outro. Dizia que isso mantinha sua tolerância ao álcool. Provavelmente ela seria diagnosticada como alcoólatra, mas estava certa a meu respeito. Eu estava usando drogas. Tomava mais de 1 dúzia de comprimidos por dia, porém tudo estava nos conformes, tudo com receita. Eu só queria dormir o tempo todo, era o meu plano. Eu não sou uma craqueira nem nada assim, respondi na defensiva. Estou tirando um tempo para mim. Este é meu ano de descanso e relaxamento. Ela se gabava de todas as coisas divertidas que faria no fim de semana, reclamava de ter saído do regime da vez e de, por isso, ter feito hora extra na academia para compensar, e às vezes começava a chorar por causa da mãe.
Simplesmente não consigo mais falar com ela como antes. Estou tão triste, me sentindo tão abandonada, me sinto muito, muito sozinha. Estamos todos sozinhos, Reva, eu dizia. E era verdade, eu estava, ela estava. Era o máximo de conforto que eu podia oferecer. Tá, então um trecho da Otessa Moshfegh, Meu Ano de Descanso e Relaxamento, que é um livro bem interessante, saiu há pouco tempo pela Todavia. Tu não tem ele em papel aí, é isso? Eu não tenho ele em papel, eu tenho ele em e-book, assim. Tu quer o quê? Não, só queria saber para ver a capa dele. Eu te mostro a capa dele. A capa dele é bem bonita, por sinal. É uma arte muito legal. A Todavia tem umas capas excelentes, né? Então é isso. Ficou interessado, professor, na capa? Não, queria ver. Não, o livro é interessante mesmo. Não, eu queria ver bem interessante. Eu achei muito legal. Eu gosto de livro, né, Kátia? Eu gosto de livro, né? Eu gosto de livro. Ah, pois é. Tu gosta, eu sei. Só eu que gosto. Só tu que gosta. Tá, a segunda lembrança que eu tive foi, eu falei antes, né, daquele negócio do conto do Machado, do rapaz lá que estava naquela sensação de meio dormindo, meio acordado e tal. E naquele caso lá calhou de a realidade coincidir com o desejo dele, então a mulher de fato o beijou. E eu me lembrei de esses tempos eu andei até citando isso aqui, me lembrei de um texto do Poe, Edgar Allan Poe. Eu vou citar dessa edição aqui das obras completas, essa bonitinha aqui. A tradução é do Oscar Mendes. Enfim, aqui tem todos os contos e tal, a poesia do Poe, e tem também uns ensaios. Ele era um cara, ele era meio maluco, eu acho, né? Meio Corpo Santo e eles são primos irmãos, né? Diz umas coisas completamente fora da casinha. Mas tem uma passagem dele aqui que eu logo me lembrei, que eu gosto muito porque é uma prova de que o Corpo Santo não é tão louco, ou então os dois são loucos da mesma maneira. Porque o Poe morreu em 1848, né? Eu acho que estava no ar um pouco essa ideia de descobrir como é que funcionava o gênio, como é que funcionava o estalo do gênio, sabe? E embora o Corpo Santo seja mais novo que ele, né? Sei lá, uns 20 anos mais novo, também o Corpo Santo tinha muito isso, assim, ele tentava explicar como é que vinham as ideias e tal, fez várias teorias sobre, né, na forma assim de pequenas frases. Bom, e o Poe escreve um ensaio bem longo, eu vou ler só um trechinho dele, não tem título, está publicado como pertencendo à Marginalia, ou seja, as anotações dele de caderno, assim, coisas soltas, né? Ele começa essa passagem dizendo assim: um francês talvez tenha sido Montaigne. Quando falo do Montaigne eu já levanto as orelhas, né, porque eu gosto muito do Montaigne. Um francês diz: fala-se em pensar, mas quanto a mim, nunca penso senão quando me sento para escrever. A frase é muito boa, né? Tipo assim, eu não sei o que eu penso, eu não sei quando eu escrevo. Isso, aliás, o meu querido amigo e guru Paulo Coimbra Guedes, sempre diz, né, que a gente escreve para entender o que pensa, né? A gente não pensa previamente. Eu acho que tem um tipo de gente que é assim, eu me sinto assim muito, né? Eu entendo o que eu quero entender falando e escrevendo, mais do que em abstrato. Então ele conta isso, o Poe, né, conta, com essa frase, ele evoca uma sensação que ele tem, que é de que essa relação entre as ideias e as palavras, para ele, é uma coisa um pouco complicada e tal. E às vezes ele desconfia que as palavras possam realmente dizer tudo que as ideias contêm. E assim ele vai indo nesse assunto, né, entre as palavras e as ideias, aquilo que tu pensa, aquilo que tu consegue escrever, etc. E aí ele diz que tem um tipo de fantasia que chama a atenção dele. Eu leio de novo. Ele diz assim: essas fantasias que ele acha que são especiais me parecem mais psíquicas do que intelectuais. Elas não se elevam da alma a não ser no momento de suas fases mais intensamente sossegadas. E somente naqueles instantes de tempo em que os confins do mundo que desperta se fundem com os do mundo dos sonhos. Então ele diz, são ideias que aparecem exatamente quando uma coisa está sucedendo à outra, né? Quando o cara vai acordando ou quando o cara vai dormindo. Essa zona de sombra, né, da passagem de uma coisa para outra. Aí ele fala que essas fases, para ele, tem um êxtase delicioso,
e que essas visões que ele tem naquela hora são as coisas mais criativas que ele tem. Aí eu leio mais um trechinho. Esforcei-me por impedir o deslizamento do ponto de que falei, o ponto de fusão entre a vigília e o sono, de impedir, repito, à vontade o deslizamento desde as fronteiras até o reino do sonho. Ou seja, ele conta que ele quando passou a perceber que era nesse momento que ele tinha as ideias, ele começou a se esforçar para fixar aquele momento. Em vez de deixar aquele momento deslizar, ele tentou fixar aquele momento. Aí diz assim, não é que eu possa prolongar essa condição nem aumentar a duração desse ponto, mas eu posso saltar desse ponto à vigília e assim transportar o próprio ponto ao reino da memória. Ou seja, então ele aprendeu a técnica de flagrar aquela ideia que ele tem no momento de transição e levar isso para a memória, portanto, para ter acesso a ela, né? E aí eu leio mais um finalzinho que ele diz assim, nesse ponto é-me absolutamente impossível formar uma opinião, mas o de que estou mais certo do que tudo é de que a narração, mesmo parcial, de tais impressões faria estremecer a inteligência universal da humanidade, com a suprema novidade dos elementos postos em ação e das sugestões que dele decorreriam. Em resumo, se jamais tivesse eu de redigir uma memória a respeito dessa questão, o mundo seria obrigado a reconhecer que eu, afinal, levei a cabo uma coisa original. Então ele termina dizendo, por isso que eu disse que ele é meio maluco, né? Ele termina dizendo assim, se o mundo soubesse o que eu descobri, o mundo ia ficar apavorado, porque eu realmente descobri a chave da inteligência. É isso, o nosso queridíssimo Edgar Allan Poe. Muito louco, ele quer domar o inconsciente. Exatamente. É só isso que ele acha que é aquela passagenzinha do inconsciente para o consciente, né? Sabe aquela quando tu está acordando de manhã cedo? Assim, sim, eu sei, mas aquilo ali também me parece que é do reino do indomável, mas, né? Enfim. Vamos lá, Diego. Tu mudou de novo o pijama. Cara, mas eu já tô com um novo fardamento. Meu Deus! Isso aí eu chamo de ostentação. Pois é, então, esse aqui eu deixei por último aqui, porque ele de fato não é o... Ele tem mais defeitos do que virtudes. Você tem o pijama de manga curta, né? Um conjuntinho aqui, com um calçãozinho preto. Ele tem que é o fato de não ser um conjunto monocromático, como são os outros, né? Como vocês bem perceberam. Não, mas vou te dizer uma coisa, ele tem um debrum preto. Mas ele tem dois problemas, que é o fato de que não tem o bolso. Que é importante mesmo que seja para não colocar nada, né? Eu nunca coloquei. Eu tenho uma história familiar, vou fazer um parênteses rápido para contar que o meu pai, quando tirou carteira de motorista, né, meu pai é um cara que veio do interior e tudo mais, então um pouquinho mais velho, ele tirou carteira de motorista. E aí, no dia seguinte, que ele levou a carteira de motorista para casa, não tinha carro ainda, mas ele tinha carteira de motorista, e no dia seguinte ele não encontrava mais a carteira de motorista, e aí ficou um tempo procurando, acho que ele chegou a registrar a ocorrência na polícia da perda do documento, e aí ele encontrou no bolso do pijama. No bolso do pijama. Então esse aqui não tem bolsa, eu não posso cometer esse tipo de equívoco. E ele tem um material estranho, que é uma coisa meio... Eu chamo de seda, mas evidentemente que não é seda, né? É aquele tecido meio gelado, enfim, parece um fardamento de futebol, né? Então, já não é a melhor das coisas. Enfim, eu vou ler aqui Mas sabe que na televisão, Diego, é tudo muito falso, muito fingido, entendeu? Então, se tu disser que isso aí é de seda, nós vamos aceitar. Mas eu vou investir na sinceridade, que eu já deixei por último de propósito, porque ele... É que ele é sintético, né? Então é isso que... É horrível. Não é legal. Ele não é bom. Ainda assim eu continuo usando. Bom, eu vou ler uma crônica aqui do Antônio Prata, que fala... acho que essa mistura também da preguiça, a mistura da preguiça com o trabalho, que acho que gera procrastinação. E como está todo mundo também, todo mundo não, mas muita gente está tendo que trabalhar em casa, que também acaba sendo um privilégio, eu acho que é interessante esse texto aqui, que tá nessa... Dois privilégios, ter casa e ter trabalho. Exatamente, e ter um trabalho que possibilita trabalhar em casa, né? Isso. Que está nessa coletânea aqui, 30 e poucos, a coletânea de crônicas, né? E o título é Ars Procrastinaria.
E é basicamente, então, uma epistemologia da procrastinação. Procrastinar, segundo o dicionário, é transferir para outro dia ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar, protrair. Mas o que sabem os dicionários? Bichos afoitos na ânsia de engolir o mundo mal têm tempo de mastigar cada palavra, de extrair delas todos os sabores e nutrientes, de modo que a definição acima diz tanto sobre a complexa arte da embromação, quanto forma de interação psicológica ou psicobiológica entre pessoas, seja por afinidade imanente, seja por formalidade social, explica o amor. Percebo que divago. Em vez de encarar o dever proposto no título e falar sobre a procrastinação, eu a pratico. Passeio por enfadonhos arrabaldes, me perco nas borradas fronteiras da linguagem e do coração. Tudo bem, não há razão para me afligir, pois as crônicas são redondas como a Terra, no tempo em que a Terra era considerada redonda, né? E às vezes é indo para trás que chegamos ali na frente. Se o parágrafo anterior fugiu à teoria, serve ao menos como demonstração prática do que entendo por procrastinar. Adiar alguma obrigação chata, arrumando outra atividade igualmente tediosa para pôr em seu lugar. Veja, ir ao cinema em vez de trabalhar não é procrastinar. É vagabundagem no melhor sentido do termo. Fazer sexo num sábado de manhã, quando se deveria pendurar estantes, não é procrastinação. É sabedoria, compreensão de que a vida é breve e que às vezes alguns instantes valem bem mais do que algumas estantes. Já abrir o site do banco e ficar digitando a infinita sequência numérica do código de barras de uma conta de luz que só vence no fim de junho, quando se está cheio de trabalho para amanhã, é o mais nítido retrato da procrastinação. Pois essa praga dispersória é filha de Deus com o diabo. É um pecado que já vem com penitência. O procrastinador só se permite gozar o adiamento do trabalho, maltratando-se no interlúdio. Troca-se de aborrecimento mais do que dele se desvia. Eis como o saci da procrastinação oculta sua presença e surrupia nosso tempo, nossa vida. Quantas vezes, atrasado na escrita, me pego limpando o anti-spam, arrumando papéis na gaveta, aceitando solicitações de amizade no Facebook, lendo na internet uma matéria sobre a tendência de queda nos juros do financiamento imobiliário. Nunca, no entanto, nessas inconscientes delongas, me encontro gargalhando com uma crônica do Veríssimo, tomando sol no quintal, assistindo a um antigo episódio de Friends, ouvindo um disco de ska. A procrastinação é um mal, meus caros, não por nos arrancar do trabalho, mas por nos grilar o ócio. Não me aferrando à labuta, portanto, que pretendo combater esse vício, mas buscando forças para me entregar totalmente à lassidão. Da próxima vez que me flagrar pagando conta de luz às 2 da tarde, vou desligar o computador, fechar os olhos e repetir os versos de Fernando Pessoa. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada, o sol doira sem literatura, o rio corre, bem ou mal, sem edição original, e a brisa essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Nós temos pressa, trabalhar é importante, vagabundear é urgente. Procrastinar não, minha gente. Esse é o Antônio Prata. Maravilha. Bom, eu pensei em ler aqui um texto do Anderson França, assim, que é uma pessoa também, né, outro cara polêmico, que está sempre arranjando treta, e ele escreveu há um tempo atrás, eu cheguei a citar na semana passada, um texto que ele escreveu sobre yoga, e falei da minha dificuldade com yoga. Então, eu acho que tem a ver com esse momento, e não que eu ache que isso seja uma maneira de procrastinar ou qualquer coisa assim. Enfim, é aquele mesmo estado meditativo que eu fui buscar lá na corrida, mas aqui ele falando da dificuldade que ele tem. O Anderson França é o carioca, que está morando em Portugal e criando treta com todo mundo. Então,
Eu dei uma editada, porque é um diálogo, assim, ele fala com uma pessoa e eu tirei, então, nesse momento. Ele diz assim, amiga, eu não gosto desse negócio de yoga. Isso tem que fechar o olho, pensar no chakra, morro de medo de alma. Chakra de alma, eu já acho ótimo isso. E foi aí que ela disse que para fazer yoga, a pessoa ela tem que olhar para dentro. Qual o problema da geração de vocês? Vocês estão perdidos? Primeiro foi esse negócio de café, pague quanto quiser. Agora é isso. Para dentro. Mas o que eu fiz contra vocês para que vocês me torturem desse jeito? Que tipo de paz de espírito você acha que eu vou ter se olhar para dentro? Eu sou um xarope de frustração, um mar Adriático de rancor, mercadão de Madureira, véspera de Dia das Mães, mané olhar para dentro. Eu quero olhar para fora, amor. Se for olhar para dentro, eu mato a cartela de Rivotril, que era para durar um mês. Dentro de mim é uma feira da pavuna. Do tempo que a pavuna tinha uma feira, que a pessoa antes de entrar se despedia da família por precaução. Na feira vendia de tudo, inclusive você, se você fosse sem um RG. Eu olho para dentro de mim, eu só vejo conta de luz, conta de net, aluguel, limite estourada, Folha mandando a pessoa me demitir, eu devendo Santander e me recusando a pagar, fugindo de ligação da Riachuelo, vendo a hora do SPC vir aqui na porta da minha casa, apreendendo tudo que eu tenho na geladeira, linguiça, uva passa, os fones de velho, tudo. Não faço yoga. Eu sou uma pessoa muito perturbada para fazer alguma coisa que me mande olhar para dentro. Tá maluco, meus amigos? Eu quero é ver live. Tem uns frangos girando na padaria. Que saudade de frango de padaria. Aquilo é o verdadeiro yoga. Eu na posição do cachorro na frente do forno. Aliás, eu nunca vou entender quem começou essa cultura de cortar o frango assado com uma tesoura para botar na quentinha. O que o frango fez com você? Bota inteiro. Que nem propaganda de peru sadia. De pobre é frango e queijo ralado de pobre é farofa. A alegria que dá abrir e ver o frango ali inteiro e cortar, gente. Eu tô olhando para dentro de mim, só tá vindo merda atrás de merda. Yoga não dá certo comigo, não. Eu vou beber uma jarra de pitu. Tem alguém aí que ainda conhece pitu? Uma água ardente que tem uma lagosta vermelha no rótulo. Entrou na casa de uma pessoa e tem isso, respeita ela, porque ela já desistiu do yoga. Essa pessoa que bebe pitu, olha a frase final. Essa pessoa que bebe pitu, quando olha para dentro, vê coisas que você nunca vai ver nessa vida. Pô, bota o professor rindo aí, ó. É muito bom, né? Eu não quero, eu quero olhar para fora, eu quero ver live. Muito bom, esse é o Anderson França. Com dor de barriga. Passou mal aí. Então, temos mais? Alguém quer ler mais um? Como é que estamos? Não tenho mais nem leitura nem pijama. Nem pijama. Não, agora já que tu ficou te exibindo, eu vou botar esse aqui, que é o quando fica frio, eu faço isso, ó. Esse aqui é o meu pijama de frio, ó. Vou dar, ó. E aliás, eu já fiz sarau com essa blusa, para você, por isso que eu chamo de streetwear, ó. Por que eu não posso ir assim, não sabe? Perfeito, né? Para não ter o bolsinho. Pegar a petit pois.
Não, é estrelinha. Estrelinha, é isso? É toda uma sutileza. Tem todo... Não é como o meu que é patrocinado, né? Mas o meu é patrocinado. Tá infernal isso aí. Publi. Deixa eu contar uma última história, então, aqui. Conta. Posso contar uma só? Pode, conta aí. Eu tô lendo esse livro, eu não terminei de ler ainda esse livro aqui, ó, Diego, bota eu aí, ó. Essa lindíssima história, uma história do samba, as origens do Lira Neto, genial, um monte de história bacana. E ele é um cara que se preocupa em mostrar as fontes e tal, então não tem aquelas coisas meio improvisadas de alguns biógrafos e tal, né? Não, ele conta o seguinte, esse capítulo eu já tinha lido há mais tempo, me lembrei da história. Sabe aquele grupo, os 8 Batutas, né, do Pixinguinha, do Donga e tal, os caras foram para Paris, fizeram uma excursão grande lá, voltaram, e aí fizeram, em 1922, né, voltaram, aliás, para a inauguração, pela primeira emissão de rádio no Brasil, e depois eles foram a Buenos Aires e a outras cidades da Argentina, também excursionando, né, para ganhar dinheiro. Acabou que o empresário que levou eles lá era um baita de um tramposo e tal, os caras não pagou o que tinha prometido, se deram mal e tal. Eles foram para uma cidade do interior para tentar arrecadar a grana, e aí tem uma história completamente inesperada, que é a seguinte: eles estavam numa cidadezinha aqui, eu já nem me lembro qual é, Rio Quarto, eu acho, uma cidadezinha, enfim, biboca mesmo, e aí os caras ficaram devendo o hotel lá, não tinham como pagar o hotel, estavam já sem empresário, né? Bom, e aí um dos caras fica na cidade, o cara se chama Josué de Barros, era violonista do grupo. E ele ficou na cidade e anunciou o seguinte, aí apareceu no jornal lá da cidade. Isso é 1922. Não, 23 anos. Essa tarde, às 17 horas, o professor Borges de Barros levará a cabo o sensacional experimento de faquirismo, sepultando-se dentro de um ataúde a 2 metros de profundidade, e nessa situação permanecerá alguns dias. Isso tá traduzido de um jornal lá da cidade. Como comprovação da seriedade de tão interessante desafio, o senhor Borges de Barros oferece a bela soma de 5.000 pesos a quem descobrir nisso algum truque, pois se trata de um experimento absolutamente científico. Então o cara aí ele desfilou pela cidade, divulgou bastante essa história, está querendo ganhar uma grana, né, para pagar o hotel. E aí, enfim, andou, e lá dentro os caras puseram uns tubos de ventilação, botaram um aparelho telefônico lá dentro, então tinha um telefone dentro do caixão para falar para fora, e ele prometeu que ia passar 15 dias soterrado sem comer nada e nem beber nada. Mas tinha uma lâmpada elétrica lá dentro, e ele levou vários jornais, livros e revistas, e como ele fumava, ele levou muitos cigarros de fósforo. E o cara ficou lá fumando, lendo o jornal e tal. Fumando cigarro. E se sufocando. E aí, 2 dias depois, os caras que estavam na superfície disseram para ele por telefone que não tinha dado certo, que ninguém estava pagando nada para ver, daí ele saiu de lá. E, enfim, aí eu leio um trechinho. Comunicado pela linha telefônica do fracasso da audiência, Josué decidiu antecipar a sua ressurreição. Ele já estava depauperado no limite da resistência física, pois os canais de ventilação não conseguiam amenizar o calor terrível lá embaixo. A temperatura no interior do sarcófago atingiu os 41 graus Celsius. Então, o que não se faz, entendeu, para viabilizar, imagina essa passagem dos 8 Batutas, um conjunto que definiu uma parte do rumo que o Chorinho teve, né, no Brasil. É isso aí, esse grande livro aqui do Lira Neto, uma história do samba. Que legal. Pô, que história, hein, meu? Que história, né, cara? Que loucura. E aconteceu mesmo, né? Sim, não é o cara, o artista da fome, não sei o que, não é? Pois é, exatamente. Eu me lembrei logo do artista da fome, do Kafka, né? Isso. Então é o seguinte, eu acho que a gente está chegando, né, aos finalmente aqui. Queria chamar a nossa... Vocês têm mais... Quer mais falar alguma coisa? Mais alguém aí? Não, tá tudo tranquilo. Mais algum? Semana que vem a gente vai em traje civil, né? Eu vou estar meio parecida com o que eu tô hoje, mas tá tudo bem. Se não para esse, pros próximos também, Kátia. Não, eu ia dar sugestão, já que a gente está nessa, né, fazendo o nosso sarau online, né? E como esse tema surgiu do nosso público, né? A gente ia lançar a ideia da gente também pedir as contribuições para o público, né? O pessoal fica conversando aqui na janelinha
Ótimo! Sugestões de tema, de pauta, tudo mais. Não é sugestão de prenda, né? Não é que roupa que tem que usar. Isso já foi cumprido, já passou. Mas se alguém tiver uma sugestão de tema, alguma coisa assim, se for atendido, não vai ganhar nenhum abraço, porque não dá para abraçar agora, né? Mas vai ganhar uma alguma coisa assim. Não, mas é ótimo isso. O público é muito participativo e o pessoal está curtindo. Kátia, aproveitando que a gente não disse no começo, tem que dizer pelo menos agora, né, que a Rádio Elétrica, que é a empresa que produz isso aqui tudo, a empresa o grupo de comunicação como um todo, a Rádio Elétrica tem uma campanha de recolher contribuições no Apoia-se, né, /Rádio Elétrica, não é isso? Isso, apoia.se /Rádio Elétrica. Então, os nossos eu queria, assim, agradecer muito as pessoas que já estão contribuindo, que realmente, poxa, salvaram a rádio, que eu ia ter que fechar, né, e estão me salvando também. E tem algumas recompensas, assim, tipo o livro que eu lancei, os cadernos Diários Secretos da Ipanema, para algumas pessoas eu sorteio ingressos para o Sarau quando ele voltar, e também livro do Sarau, aquele que a gente lançou lá quando fez 10 anos. Então são algumas das recompensas para as pessoas que estão contribuindo. Bom, vou chamar a nossa canja, que é muito especial, a Paola Kirsch e o Pedro Borghetti. A Paola é uma guria que canta assim de uma maneira magistral, ela é assim tipo virtuose mesmo, ela tem para mim um timbre e uma maneira de cantar parecida com a da portuguesa, aquela Maria João, assim, ela tem toda uma sofisticação e uma excelência no trabalho, assim, como intérprete, que é magistral. O Pedro é um grandíssimo compositor, também instrumentista. Ele participava daquele grupo, participa ainda, né, com o João Hortácio. É o pior nome que eu já vi de grupo, é Hortácio, Borghetti, Salazar e Portier, uma coisa. Então são 4 jovens compositores e intérpretes aqui do Rio Grande do Sul, não sei se são de Porto Alegre todos. Então, os dois estão confinados, eles são namorados, e eles, então, entraram no clima e vão apresentar para a gente agora algumas canções. Então, queria muito agradecer a participação de todos por aqui. Vou deixar a lista dos livros, procurem a Ladeira Livros, está precisando também de um apoio de todo mundo, e era isso. Falou, então, gente. Tchau, tchau. Beleza. Eu tenho um probleminha, não vejo um ponto exato do final, feito de ideias que vão se criar, sem querer me desfazer do que ainda pode ser. Mas com o passar do tempo arrancam o prazer. O que será que vão dizer? Eu fico parado, eu me sinto culpado, deixo tudo de lado, eu fico culpado, eu me sinto de lado, deixo tudo parado. Eu tenho um probleminha, não vejo um ponto exato do final, feito de ideias que vão se criar, sem querer me desfazer do que ainda pode ser. Mas com o passar do tempo arrancam o prazer. O que será que vão dizer? Eu fico parado, eu me sinto culpado,
parar. Alguma luz tá nova, uma nova pista. Alguma letra nóia, agora vai a lista. Perceba, veja, boy, ela balança e pisca. Querendo vai pra fora, coloca a cara e grita. Tem pouca terra agora e dele sal na lesma. Procura o olho e salta. Escuta a voz da pinta, desgruda a pele solta. Come um pedaço e mira, pisando o pé na borda. Menciona o nome, vaza, confira a tela rosa. Chora um trovão, lágrimas, pardos, cuspe e tudo que suspeitou. Segura a mão da porta, enfia fundo o dedo naquela ferida. Segura a mão da porta, enfia fundo o dedo naquela ferida. Segura a mão da porta, enfia fundo o dedo naquela ferida exposta. Boa noite, eu sou a Paola. Eu sou o Pedro. E a gente, antes de qualquer coisa, quer agradecer o convite da Kátia Suman, dizer que o Sarau Elétrico é incrível e é uma oportunidade muito bacana poder estar participando, fazendo música e participando do Sarau nesse formato online. Dentro das casinhas, né? É muito bom poder seguir esse projeto, porque é um projeto que tem muitos anos e merece essa força de todo mundo que está assistindo, de que está participando, para manter o Sarau vivo. Fiquemos em casa então. A gente vai mostrar, música. A gente vai mostrar uma das músicas da quarentena, uma das primeiras músicas que a gente fez na quarentena, né? Sim. Sopa de letrinha é o nome. Enfeitiçar, misturo meu dengo com teu calcanhar. É só deixar esfriar um pouco pra não se queimar. Serve pra essa vida toda.
alguma luz tá nova, uma nova pista, alguma letra nóia, agora vai a lista. Perceba, veja, boy, ela balança e pisca, querendo vai pra fora, coloca a cara e grita. Tem pouca terra agora e dele sal na lesma, procura o olho e salta.